Olá, sou William Gomes, docente de Educação Física há 20 anos. Atuo como professor na IMF Professor Alexandrino da Silveira Bueno e compartilho nesse relato os desdobramentos da preparação do Sarau de Educação Física realizado em 29 de novembro de 2024, com uma turma de 5º ano. O percurso descrito insere-se na metodologia da pesquisação, conforme delineada por Chollet, 1986, e valoriza a escuta ativa, a investigação colaborativa e a criação artística como ferramentas pedagógicas. O que é um sarau? O sarau é uma manifestação cultural que permite a livre expressão de diversas formas de arte, como poesia, teatro, dança e música. No ambiente escolar, torna-se um espaço de partilha, valorização da criatividade dos alunos e alunas, socialização dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. O evento foi pensado como um momento para que os estudantes pudessem apresentar produções artísticas desenvolvidas ao longo das aulas, promovendo a integração entre os conteúdos de educação física e os elementos culturais. A proposta teve início com o diagnóstico dos conhecimentos prévios dos interesses dos estudantes em relação à dança. Buscou-se ainda identificar discursos preconceituosos, sobretudo de cunho machista e sexista, que porventura estivesse naturalizado no cotidiano escolar. A análise de registros orais e escritos revelou manifestação velada de preconceito, especialmente no que se refere à participação masculina em ritmos tradicionalmente associados ao universo feminino. A partir das evidências da aula anterior, promoveu-se um diálogo reflexivo sobre o conceito de preconceito e suas diversas manifestações. O ambiente mostrou-se propício ao compartilhamento de vivências pessoais. Dos 24 estudantes, 14 relataram ter sido vítima de discriminação e 18 afirmaram ter presenciado situações semelhantes. O exercício da escuta empática e a problematização dessas experiências visaram fomentar um ambiente escolar mais inclusivo e consciente. Após uma breve interrupção de uma semana motivada pela aplicação das provas bimestrais, assim que retornamos, os estudantes se organizaram cartazes com os eixos conheço, quero, música e porquê, sistematizando interesses e repertórios culturais. A partir daí, os grupos temáticos começaram a se consolidar. 3 ritmos ganharam destaque: samba, K-pop e frevo. Um aluno optou por estudar o hip hop, sendo posteriormente integrado ao grupo de K-pop, devido à convergência de interesses e à necessidade de equilibrar a quantidade de integrantes. Dando continuidade à aula anterior, realizamos uma deliberação coletiva sobre os produtos finais. Os grupos iniciaram a escolha de músicas e a elaboração de propostas artísticas. 3 produções foram consensualmente definidas: a coreografia, a paródia e o teatro, todas abordando o tema preconceito. A liberdade de criação foi constantemente reafirmada nas rodas de conversa, destacando o caráter democrático do projeto. Após a definição das produções, os grupos avançaram para a pesquisa e a criação dos roteiros, com o suporte de recursos tecnológicos, como os Chromebooks. Os estudantes aprofundaram suas investigações, criaram letras de paródia e iniciaram os roteiros teatrais. O grupo de frevo, anteriormente indefinido, consolidou-se nesse encontro. A interação com os dispositivos digitais favoreceu o engajamento e a autonomia dos estudantes. Para alinhar a temática e estabelecer uma reflexão crítica, os alunos e alunas pesquisaram no Google sobre os diversos tipos de preconceito. Essa atividade teve como foco a coerência temática entre os roteiros e os preconceitos abordados. Observou-se certa confusão conceitual, o que exigiu a retomada dos objetivos. O grupo foi orientado a investigar aspectos culturais e históricos dos ritmos escolhidos. Introduzia ainda o uso do operador booleano AND em pesquisas acadêmicas. Infelizmente, um episódio de discriminação envolvendo o uso pejorativo do termo autista trouxe à tona a necessidade de reforçar valores de respeito e empatia.
como observa Carvalho 2023. O preconceito e a discriminação atingem pessoas em variadas posições sociais, às vezes de forma escancaradas, mais frequentemente camuflados em discursos vazios ou brincadeiras que só têm graça para quem as faz. Apresentei aos estudantes uma forma de escrita colaborativa, utilizando a ferramenta de digitação por voz, promovendo maior inclusão na produção textual. Os primeiros ensaios e improvisações revelaram entusiasmo e apropriação das temáticas. Alguns conflitos entre os grupos, embora inicialmente desafiadores, geraram importantes reflexões sobre inclusão, acolhimento e trabalho em equipe. Com o apoio das professoras regentes, reunimos as turmas do 5º ano D e do 5º ano E na quadra escolar para os primeiros ensaios integrados. A ideia inicial era realizar ensaios separados, pois apenas uma turma participava da pesquisa. Contudo, decidimos focar na promoção de observações coletivas. O envolvimento dos estudantes nas apresentações limitou essa troca, mas revelou um alto grau de comprometimento com o projeto. Um momento emblemático ocorreu com um grupo de samba. Após a encenação, os alunos improvisaram um cartaz com a palavra "Fora Preconceito" e juntos gritaram "Fora Preconceito", marcando simbolicamente a potência crítica da experiência vivida. Com base na aula anterior, intensificamos a investigação dos elementos visuais da dança, com ênfase na construção das paródias e nos registros das propostas coreográficas e teatrais. Os grupos foram incentivados a aprofundar suas pesquisas e vivências nos ritmos escolhidos, atentando aos movimentos musicais e símbolos culturais. Contudo, em virtude da Semana da Criança e a ausência de equipamentos sonoros e a ocupação da quadra com brinquedos infláveis, comprometeram a dinâmica da aula. Apesar da dispersão provocada pelo clima festivo, os grupos de samba demonstrou notável avanço ao gravar a paródia com desenvoltura. Já o grupo de K-pop apresentou insegurança na escolha musical. Um conflito interpessoal, ao final, motivou a desistência temporária de um aluno, o que levou à proposição de uma aula mais leve e lúdica, proposta já prevista com o desafio da improvisação. Para evitar os imprevistos da aula anterior, verificou todos os equipamentos necessários. A improvisação guiou a experiência desse dia. Sem acesso à quadra, a atividade foi transferida ao solário, onde cada grupo sorteou uma música para improvisar movimentos. O grupo de samba iniciou a roda, seguida pelo de frevo e de K-pop. O ambiente foi em grande parte marcado por espontaneidade e alegria, embora tensões tenham emergido quando integrantes do grupo samba provocaram colegas do grupo K-pop, gerando desconforto e conflito. Diante disso, reforçou-se o compromisso coletivo com o respeito mútuo. Após a vivência, discutiram-se os aprendizados do dia e definiu-se que na próxima aula seria dedicado à produção de cartazes, sistematizando os estudos com imagens, textos, pesquisas enviadas pelos alunos e alunas. Conforme combinado com a turma, partimos para a confecção dos cartazes. Logo se percebeu um clima colaborativo. Os grupos iniciaram a construção de cartazes temáticos representando ritmos como samba, pagode, frevo, hip hop e K-pop, por meio de dados históricos, curiosidades e imagem. No entanto, um comentário homofóbico exigiu intervenções imediatas e diálogo, reforçando o princípio da valorização da diversidade. Devido ao tempo limitado, a finalização dos cartazes ficou agendada para o encontro seguinte. Como os cartazes já estavam quase prontos, resolvemos dar continuidade ao planejamento. Os grupos foram direcionados à segunda etapa do projeto, a organização das cenas e das coreografias.
Trabalhou-se a expressividade corporal, a marcação e entrada cênica, as formações coreográficas. O grupo de samba improvisou ao som da própria paródia. O de frevo ensaiou com a canção Voltei Recife, incorporando passos tradicionais como a tesoura e o saci pererê. O grupo de K-pop, embora criativo, frequentava desafios de liderança e coesão. A aula foi dedicada à criação coreográficas autoral. Com o auxílio dos Chromebooks, os grupos pesquisaram e desenharam movimentos, priorizando a originalidade. Como destaca Araújo 2024, a improvisação permite criar sequências coreográficas que extrapolam o aprendizado mecânico, tornando essa experiência estética e pedagógica mais significativa. Ainda que alguns estudantes se mostrassem alheio à proposta, houve engajamento considerável. Os conflitos internos persistiram, principalmente nos grupos de K-pop e de samba, o que exigiu intervenções pontuais para reequilibrar o processo colaborativo. Nesse dia, a integração dos elementos cênicos, dança, teatro e paródia, esteve no centro da atenção. Dediquei-me especialmente ao grupo K-pop, auxiliando na organização da coreografia. Utilizamos ferramentas digitais para compartilhar letras e arquivos, dinamizando os ensaios. Durante a roda de conversa, esclarecemos dúvidas sobre o sarau e reafirmamos o compromisso coletivo. No entanto, alguns comportamentos voltaram a comprometer o foco da turma, sobretudo entre os alunos do grupo frevo. Apesar da dificuldade, o grupo K-pop apresentou uma proposta coerente. Os meninos do frevo, contudo, se mantiveram distante do projeto. Restaram agora apenas 2 aulas para a finalização do projeto. A proposta desse encontro foi realizar um ensaio geral. As apresentações foram gravadas por alguns grupos como recurso pedagógico de análise e autoavaliação. No entanto, o grupo de samba enfrentou um conflito grave, com discussões acaloradas e atitudes agressivas. A mediação e o diálogo foram necessárias para restabelecer o ambiente. Um aluno do grupo frevo solicitou o desligamento, mas após conversa, decidiu permanecer. Apesar das tensões, a aula evidenciou progresso significativo próprio do processo colaborativo. No 15º encontro, realizado no anfiteatro, aconteceu o ensaio de culminância. Os desafios vieram à tona com mais intensidade. O nervosismo coletivo gerou instabilidade nos grupos. O grupo frevo apresentou continuidade em seu afastamento. O grupo K-pop demonstrou fragilidade organizacional. E o grupo samba permaneceu envolto em conflitos. Ainda assim, todas as apresentações ocorreram. Como estratégia alternativa, decidiu-se adaptar a paródia do grupo K-pop à formação de declamação poética. A aula encerrou-se com uma avaliação crítica realizada no auditório, contando com a presença da professora de inclusão, que reconheceu os avanços do processo. Confirmou-se o sarau no anfiteatro com a participação das demais turmas do período da tarde. No dia 30 de outubro de 2024, recebemos a visita da professora Chay, após diversos adiamentos. A professora convidada pôde, enfim, compartilhar sua experiência com os alunos e alunas. Embora sua chegada tardia tenha gerado apreensão, sua intervenção foi sensível e inspiradora. Ministrou aulas sobre frevo e samba, com explicações acessíveis e incentivo à expressão singular dos alunos. Um estudante desconfortável solicitou a saída do projeto, sendo acolhido com empatia pela professora. Ao final da aula, outro episódio de zombarias exigiu atenção, sendo prontamente mediado com diálogo e reafirmação da importância do respeito mútuo. A experiência com a professora convidada trouxe novos ares ao grupo, fortalecendo o vínculo entre os alunos e alunas e a proposta artística do projeto. O sarau aconteceu na sala de informática da escola e foi dividido em 4 sessões, organizadas para contemplar diferentes turmas,
Primeira sessão, alunos do segundo ano. Segunda sessão, alunos do quarto ano. Terceira sessão, alunos do terceiro ano. E quarta sessão, alunos, 3 turmas do primeiro ano. A escolha da sala de informática como espaço para o evento foi estratégica, pois permitiu um ambiente mais intimista e envolvente para as apresentações. O espaço foi reorganizado para criar um clima propício à expressão artística, como decoração inspirada na temática cultural trabalhada nas aulas. Os alunos apresentaram performances diversas, como danças inspiradas em ritmos brasileiros, encenações teatrais baseadas em temas de inclusão e respeito e interpretação das músicas escolhidas coletivamente, além da declamação da poesia. As apresentações foram marcadas por grande entusiasmo e envolvimento dos participantes, refletindo todo o esforço e dedicação empregada na preparação. O sarau foi um momento de celebração e reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos alunos e alunas. Ao final das apresentações, foi promovido um espaço de troca, onde os estudantes puderam compartilhar suas experiências, relatar os desafios enfrentados e expressar sua percepção sobre o evento. Professores e professoras e membros da equipe pedagógica também contribuíram com suas reflexões, destacando a importância de iniciativas como essa para o fortalecimento com o vínculo escolar e o desenvolvimento integral dos alunos e alunas. O impacto do sarau foi evidente na formação de um ambiente escolar mais colaborativo, onde os alunos e alunas se sentiram incentivados a se expressar e compartilhar suas experiências artísticas. Que este evento sirva de inspiração para futuras edições e para a ampliação das práticas culturais dentro da escola. Nunca diga coisas sobre a aparência dos outros, pois caso contrário, haverá consequências. Respeite-as e você será melhor do que ser alguém ruim. Aqui é um lugar livre de xenofobia, se não aceita, não se ajuste. Porque ainda é você que precisa mudar. Não adianta apenas julgar. Xenofobia? Ah não, não aguento mais essa influência. Promove intolerância e tira a paciência.
apenas características e não são lixo. São coisas normais que todos temos, inclusive você. Racismo? Não. Aqui valorizamos a vivência de pessoas comuns, nada de insultos nem ofensas. Pera aí, temos educação que é a solução para uma vida melhor. Acabou? Haha, errado, porque o silêncio também é resposta se lata de ignorância, mas o que importa no fim é a essência boa de todos nós.